Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reunidos aqui, trouxe uma jovenzinha para estar aqui conosco e ela tem uma experiência linda, 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 linda com Deus. Eu vou apresentar para vocês, eu sei que você já conhece a Karen, mas olha que lindo. Eu tenho pedido a Deus que a gente possa trazer pessoas de idades diferentes, para que as pessoas saibam que Deus nos usa como quer, aonde quer, do jeito que Ele quer. Então não é porque você é mais velho, porque você é mais jovem. Ele é Deus e Ele quer nos usar. E é isso que eu quero fazer com ela neste momento, para a gente conhecer um pouquinho da história dela. Conta para mim uma coisa, minha linda. Teu relacionamento com Deus. Você tem certeza da tua salvação? Tenho. Ah, isso é fundamental. Me conta dessa experiência, por favor, Karen. Eu nasci num lar cristão, Ah, mas eu acho que eu realmente conheci Jesus quando eu tinha uns 12 anos. Eu fui, assim, Deus me encontrou através da arte. Acho que é por isso que eu gosto tanto. Eu fui num teatro que teve na minha igreja, e aí lá foi algo muito tocante, Deus falou muito no meu coração. E aí, no final, o pastor perguntou quem é que queria aceitar Jesus. E aí, naquele momento, foi onde tudo começou. E eu decidi levantar minha mão. E aí, foi aí que começou a minha jornada com Deus. caminhada com... Eu acho isso muito importante pelo seguinte, porque quando você nasce num lar cristão, às vezes você tem fé na tua mãe, no teu pai, no Deus que eles falam, mas você não teve a experiência. No teu caso, você sabe que neste momento começou a caminhar. E aí, como foi a história? Depois disso? E aí, depois eu fui caminhando, eu fui aprendendo mais sobre Deus, mas eu ainda não tinha decidido me batizar. Eu não tinha ainda muita certeza se era isso que eu queria, porque eu não sabia se tinha sido por impulso ou se realmente tinha sido uma decisão minha, né? Que legal, cara. Isso é importantíssimo. Tem gente que faz porque o amigo está fazendo, porque o outro falou, mas você queria ter a convicção, né? É isso que eu quero. Posicionamento. Legal. E aí, depois, mais tarde, o meu irmão, ele também aceitou Jesus, o Caio. E aí, ele decidiu se batizar. E aí, naquele momento, eu fiquei um pouco confusa, porque toda a minha família tinha já essa decisão. Meus pais já eram batizados, meu irmão ia se batizar. E aí, naquele momento, meu coração começou a acelerar e eu não sabia o que eu ia fazer. Então, naquele momento, eu também decidi me batizar. Mas eu sentia muito que foi nesse momento por impulso, porque meu irmão ia se batizar e estava todo mundo. Mas era uma expectativa geral, né? Eu sou mais velha, então é sempre aquela coisa, né? Tipo, se vai ser a última, assim. Então eu fui. Os últimos serão os primeiros, não tem isso diante de Deus. Vamos lá. E aí eu e o Caio, a gente se batizou no mesmo dia, na mesma hora e na mesma água. Que lindo. A gente é tipo gêmeos, assim, nascemos ao mesmo tempo. E eu posso dizer que o crescimento dele também é tremendo. Qualquer dia ele vai estar sentadinho aqui para contar para nós. Mas e aí? E aí depois passou um tempo e a gente foi para Manaim, né? E aí naquele momento eu estava conhecendo cada vez mais a Deus, eu estava crescendo, não só espiritualmente, mas também maturidade, né? E aí eu comecei a conhecer mais a Deus e eu percebi que aquele batismo, no meu coração, parecia que tinha sido em vão. E aí eu comecei a ficar muito triste, eu comecei a sentir que eu tinha que fazer de novo. E eu cheguei até a conversar com a Tati, né? E eu falei que eu queria me batizar de novo. E ela disse pra mim que o batismo era só uma vez, mas se eu quisesse, ela poderia conversar mais comigo em relação a isso. Então eu comecei a orar, pedir para Deus, porque aquilo realmente estava me incomodando. Realmente eu estava sentindo como se aquele momento tinha sido, tipo, perca de tempo, assim, na minha mente. Mas Deus mostrou para mim que a gente tem que, todos os dias, nascer de novo. E Ele fez eu nascer de novo. E foi aí que começou a minha jornada com Deus. Quanto tempo de espaço entre os 12 anos até esse momento que você está contando para nós? Eu acho que uns 5 anos, assim, que... Já fez a conta, 17. Né? Vamos lá. Ela tem uma experiência muito linda. Eu, particularmente, fiquei assim maravilhada. Posso estar errada, mas diz respeito à escola dela. Como Deus tem usado essa criança, esta linda, eu falo criança que todos nós temos que ser criança diante de Deus, essa linda no meio que Ele tem colocado. Conta um pouco para nós dessa tua experiência da escola.
Começou em 2018, que foi quando eu entrei no ensino médio, né? E foi um momento muito bom e ao mesmo tempo muito difícil, porque eu não estava acostumada a ficar tanto tempo na escola, né? Porque agora eu estudo período integral. Então, além de ter essa coisa de ter que ficar mais tempo na escola, né? Eu ficava pouco tempo com os meus pais e com meu irmão. Eu ainda tinha um monte de coisa. Ensino médio é uma fase onde a gente está se descobrindo e a gente tem que se decidir, né? Se a gente, qual lado a gente está, né? E eu passei numa escola muito boa, é uma escola estadual e ela é muito conhecida porque ela cria pessoas que tipo entram em ótimas faculdades, cria bons profissionais, mas ela também é muito conhecida pelas festas e pelas coisas que acontecem. Então foi realmente um momento onde eu tive que decidir de que lado eu estava. E aí, em 2018, eu também fui diagnosticada com depressão. Foi um momento bem difícil da minha vida. E aí eu estava realmente querendo desistir. Eu não sabia o que ia acontecer. Tudo ficou muito confuso. E aí foi quando eu senti que eu devia começar a levar a minha Bíblia para a escola. E aí foi um momento que eu decidi que aquele era o lado que eu queria estar. E aí foi. Você levava a Bíblia e todo mundo via você com a Bíblia? Sim, eu ia no almoço. Aonde? Na escola, eu usava o período do almoço para poder ler a Bíblia. Então você almoçava e depois você ia para algum lugar específico, trancado, para ninguém ver? Como era a história? Não, às vezes eu achava só um cantinho que eu poderia ficar, tipo, mais à vontade, né? Que não tinha muita gente gritando, essas coisas. E eu sentava lá e ficava lendo. E aí eu tinha uma amiga e ela me ajudou bastante em relação a isso. A gente passava quase o almoço inteiro. Tinha horários que a gente nem comia, porque a gente realmente queria ficar lendo e discutindo, querendo conversar e querer saber mais sobre a palavra. Que lindo! Você tinha uma querida junto e vocês estavam caminhando. Que bom! Nossa, esse foi muito bom. Realmente foi Deus que colocou ela do meu lado. E a gente Qual o nominho dela? Amanda. Amanda, bênção pura. E aí? Nossa, e a gente é amiga desde criança e a gente foi caminhando junto em relação a Deus e foi esse crescimento no conhecimento dele. Sim. E aí, de repente, as pessoas começavam a me procurar, né? Tipo, nossa, todo almoço a Karen some, né? Todo dia, elas têm sempre um horário que elas somem. E aí, sempre que me encontravam, estava lá lendo a Bíblia. E aí eu comecei a convidar as pessoas se elas queriam sentar comigo e ler junto. Isso partiu de você do nada, você só queria, vem junto, vamos estudar junto, vamos orar junto, é isso? Sim, foi muito bom isso. Nossa, eu tô com frio. E aí Deus foi trabalhando, aí a célula começou, antes não era uma célula, né? Era só uma reunião, pessoas conversando sobre Deus, mas aí começou a crescer e começou a crescer. O que quer dizer começou a crescer? Muitas pessoas começaram a chegar. Quantas? Mais de 10. Que lindo! Uma reuniãozinha onde você só estava ali sentadinha, lendo você e tua amiga, e de repente já tem 10 ali para ler junto, para orar junto. O que mais? Nossa, foi incrível. E aí começou a crescer tanto, e a gente fazia na entrada da escola, né? Porque ela tinha um murinho aqui e tinha um murinho aqui, então dava para sentar. E aí ficava mais confortável, né? Só que ficou tanta gente que começou a atrapalhar a passagem. E, nossa, a gente tinha que achar um lugar mais confortável e aí esse era o próximo desafio. Aí primeiro a gente começou fazendo uma sala que ela era aberta para as pessoas fazerem trabalho lá. Mas aí começou a ficar muito ruim porque tinha gente que não queria ouvir e aí, né, então a gente decidiu continuar fazendo do lado de fora, mas a gente começou a orar para Deus porque a gente queria um lugar. Esse era o nosso sonho, a gente queria um lugar para poder sentar e poder tocar alguma música e ficar à vontade, né? E aí Deus deu esse lugar. A gente teve um dia que a gente chegou, foi falar com a diretora e a gente falou que a gente tinha uma reunião e a gente queria um lugar para poder adorar a Deus. E nessas palavras, para a diretora de uma escola. Foi. Yes! e eu falei primeiro, antes de falar com a diretora, a gente falou com a coordenadora, que era cristã também, né? E foi um momento muito bom, porque ela realmente apoiou muita gente. E aí, quando a gente foi falar com a diretora, para poder conseguir esse lugar, ela simplesmente falou que tudo bem. E foi incrível. Abriu assim? Sim.
E não foi uma sala, foi um auditório que ela deu pra gente. O auditório da escola Sim. foi cedido para vocês para poder fazer essa pequena reunião. Sim. Certo. Toda terça-feira, meio-dia, a chave do auditório era entregue nas minhas mãos e a gente ia lá. 17 aninhos, 17 aninhos. E aí Deus foi trabalhando. E aí no começo deste ano, a gente mudou de escola. Não, acho que não. Na metade do ano passado, a gente mudou de escola, porque como a minha escola é estadual, o prédio estava muito velho. Então o Estado decidiu demolir e construir um novo e levou a gente para outro lugar, né? E aí foi outro momento difícil, porque a gente realmente não tinha lugar, porque estava todo mundo... Ninguém conhecia a escola, era uma escola nova, um lugar novo. E como a escola não era da minha... Como aquele lugar não era da minha escola, a gente tinha que pedir autorização para outra escola. Não sei se deu para entender, mas era um lugar dividido para duas escolas. Na verdade, estava como se fosse cedido, para aquele momento estava cedido para poder fazer isso. Então a gente não podia fazer nada naquele lugar, porque ela não estava sob o nosso domínio. Então a gente continuou orando e a gente pediu para Deus, Pai, o Senhor deu para a gente uma vez o lugar e a gente precisa de novo de outro lugar. E aí Deus deu de novo para a gente. A gente ficou com um laboratório cheio de... Era um laboratório para as pessoas também fazerem trabalho. E Deus deu de novo para a gente. E foi incrível. E o mais incrível é que todas as vezes que eu achava que era eu que estava fazendo, que eu achava que era eu que estava preparando a palavra, que eu achava que era eu que estava convencendo aquelas pessoas, Deus mostrava que não tinha nada a ver comigo. Aleluia. Todas as vezes que eu preparava alguma coisa e eu falava, nossa, essa palavra está incrível, ela vai entrar no coração das pessoas, Deus ia lá e mudava e falava assim, nunca foi você. Aleluia. Então foi incrível. Todos os lugares que a gente conseguiu, era Deus falando que nunca foi eu, nunca foi eu. Já tive essa experiência também. Às vezes a gente fica com medo, não se acha capaz, né? Sim. E eu ouvi audivelmente, nunca foi você, sempre fui eu. Aleluia, isso é tremendo. Vocês não acham maravilhoso demais isso? Gente, que coisa linda, 17 anos, sabe como eu chamo isso? Floresça onde Deus te colocar. É assim que Deus age. Ele não precisa da tua, da minha capacidade, da nossa inteligência ou não, do nosso curso na nossa faculdade, da nossa teologia. Ele precisa do teu coração, ele precisa da tua disposição. O resto ele faz. Está aqui a nossa Karen, que é exemplo vivo disso. Sabe, em tempos de lutas, você pode pensar assim, mas aqueles jovens, eles só querem festa. E era realmente um local que podia ter muita festa. Mas a fome de Deus está aqui dentro. E às vezes a gente nem sabe, Karen, mas nós não sabemos o que acontece na casa destas pessoas. Eles podem ter chegado lá simplesmente porque, vamos orar, ora por mim. Ora pela minha família, Sim. Não é isso? E isso que é maravilhoso. Então, querido, que você possa pensar um pouquinho no que você ouviu agora. Aonde você está? Você não tem trabalho. Você sabia que você não tem trabalho? Você tem ministério. Você está na mão de Deus fazendo o que Ele quer, o que Ele tem para a tua vida. É claro, você precisa dizer, eis-me aqui. Tremendo, não é? E eu quero orar por você. Eu nunca termino orando. Pelo menos até hoje eu nunca terminei orando, mas eu quero orar por você. Sabe por quê? Porque eu acho fundamental que você jovem, você menina, você adulto que está ouvindo isso, você saiba que Deus quer te usar como tem usado essa linda. Vamos orar por ela? Dá a tua mão. Pai amado e querido, a tua filhinha um dia falou, eis-me aqui, e o Senhor tem usado. Eu quero te pedir em nome de Jesus, guarda a tua pequena, guarda as suas emoções, guarda o seu caminhar, guarda, Senhor, os seus olhos, Pai, para que ela possa constantemente olhar para o alto. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem a provisão, é de lá que vem o sim e o amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa. Não precisa de título, precisa de disposição. E por onde ela passar, o Senhor pode levar o teu bom perfume para atingir as vidas que cercarem a vida da Karen. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai. E levanta vidas, vidas para estarem com ela, vidas para estarem sustentando e para fazerem a tua obra com essa excelência. Em nome de Jesus. Amém.
Fique com Deus. Deus te abençoe.